Olá pessoal, aqui é a professora Mariane, estudando exatas. Na aula de hoje a gente vai aprender como posicionar os números racionais em uma reta numérica. Então eu coloquei aqui a reta numérica com os números inteiros. Então a gente coloca aqui os inteiros e eu coloquei subdivisões entre os números inteiros aqui na reta. Então, entre o 0 e 1, eu coloquei dois tracinhos. Percebam que esses dois tracinhos separam o 0 e o 1 em três intervalos. Eles dividem o espaço entre o 0 e o 1 em três pedacinhos. Tudo bem? Então, cada pedacinho desse, eu posso pensar assim, bom, entre o 0 e o 1 dividido em três partes, cada pedacinho desse é uma parte de 3, ou seja, eu peguei o 1, uma unidade, e eu dividi em três partes. Então, aqui, cada intervalinho, 1/3. Se eu tiver que posicionar, por exemplo, o número 2/3, em que ponto da reta ele vai estar? Então, cada pedacinho é 1/3, mais aqui do 0 ando 2 para a direita. Este ponto aqui é o ponto em que eu tenho o número 2/3. Se eu andar mais um pedacinho para a direita, eu andei 3 pedaços de 1/3, ou seja, eu andei 3/3. 3/3 é 1 inteiro. Ó, caí aqui em 1. Da mesma maneira, se eu quisesse representar, por exemplo, menos 2/3, eu andaria 2/3 para a esquerda. Então, neste ponto aqui, estaria o meu número menos 2/3. O numerador, a parte de cima, é menor do que o denominador. Então, esse número está entre 0 e 1. Porém, se eu tiver, por exemplo, o número 8/3. O número 8/3, qual é a posição em que ele está nessa reta numérica? Eu andei 8 vezes uma parte de 1/3. Percebam que o número de cima, o numerador, é maior do que o denominador. Isso eu já sei que vai dar maior do que o 1. Como que eu posso representar naquelas barrinhas para a gente conseguir entender? Eu vou dividir uma barrinha em três partes, em três pedaços. Então, dividi aqui. Mas, professora, como eu posso dividir uma barrinha em três partes e pegar 8? A gente só não tem três partes? Exatamente. Então, eu vou pegar as três partes que eu dividi a minha barrinha aqui. Mas eu preciso pegar 8 partes, então eu vou pegar uma segunda barrinha. Dividir em três partes. Pego mais 3 partes. Se eu pegar mais 3 partes aqui, eu peguei 6 partes, mas eu preciso pegar 8. Então, eu pego mais uma terceira barrinha, divido em 3 e pego mais 2 partes, porque eu quero pegar 8 partes. Pronto, peguei 8 partes de barrinhas divididas em 3. Ou seja, aqui eu peguei 2 barrinhas inteiras, ou seja, eu tenho 2 inteiros, e aqui da terceira barrinha, mais 2/3. Ah, professora, mas com a barrinha fica mais fácil. Não dá para desenhar a barrinha de todos os números, então a barrinha é para o entendimento de vocês do que significa esse número. Se eu fizesse, por exemplo, quisesse fazer direto esse número aqui, 8/3, eu poderia fazer 8 dividido por 3. 8 dividido por 3, 2. 2 vezes 3, 6. Para 8, 2. Então, 8 dividido por 3, 2 inteiros. E o resto, ou seja, sobraram 2 partes, olha aqui, ó, 2 partes de 3. Então, eu posso reescrever 8/3 na forma de número misto. Número misto, eu coloco o número de inteiros na frente. Então, 2 inteiros e 2/3.
Como que eu posso, então, colocar o 8/3 dentro da minha reta numérica? Eu faço assim, 2 inteiros, então eu ando 1 inteiro mais 1 inteiro, andei 2 inteiros. Além disso, eu tenho que andar 2/3, então eu ando 1/3 para a direita, mais 1/3 para a direita. Pronto, andei 2 inteiros e depois mais 2/3, ou seja, 8/3 está posicionado exatamente neste ponto na reta numérica. Eu poderia ter pego direto também. Bom, 8/3 eu ando 8 pedacinhos de 1/3. Então, eu viria aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedacinhos de 1/3. Caio no mesmo ponto. Da mesma maneira, se eu quisesse colocar na reta numérica menos 8/3, menos 8/3 é menos 2 inteiros e 2/3. Então, ele estaria como se fosse o 0, um espelho, ele estaria exatamente o lado correspondente esquerdo aqui. Então, poderia andar 8 pedacinhos de 1/3 para a esquerda. Ele cairia exatamente aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedacinhos de 1/3. Esse é o menos 8/3. Ou eu poderia pensar, andei 2 inteiros para a esquerda, fui até o menos 2 e andei sentido negativo mais 2/3. Então, a minha reta numérica pode estar subdividida, por exemplo, com 10 tracinhos, 10 espacinhos, 2 espacinhos entre uma unidade e outra. Isso depende da reta numérica que o exercício dá ou da reta numérica que você montou e quantas divisões você quer colocar, quantas divisões são mais interessantes para os números que você deseja representar nessa reta numérica. Percebam uma coisa muito importante: entre um inteiro e outro tem sempre que ter o mesmo espaço. Entre o 0 e 1 tem o mesmo espaço entre 1 e o 2. E entre o 0 e o 1 eu dividi, coloquei 2 tracinhos, dividi em 3 partes, dividi todos então em 3 partes. Agora, se eu quiser representar o meu número racional na forma de decimal em uma reta numérica. Aqui eu coloquei uma nova reta numérica. Entre o 0 e o 1 eu coloquei 3 tracinhos. Isso significa que entre o 0 e o 1 eu dividi em 4 pedacinhos, sempre o mesmo tamanho, tá? Eu não posso colocar tamanhos diferentes. Então, eu peguei uma unidade e dividi em 4 partes. Cada partezinha dessa seria 1/4 agora, tá? Porém, eu quero representar números decimais, números com vírgula. Então, 1/4 é 1 dividido por 4. 1 é menor do que 4, põe o 0 e o 0, vírgula aqui. 2 vezes 4, 8 para 10, 2. Põe o 0 para continuar a vírgula. 4 vezes 5, 20 para 20, 0. Isso significa que cada espacinho desse corresponde a 0,25. Ou seja, se eu partisse do 0 para a direita, neste ponto aqui, eu teria 0,25. Ando mais 0,25, aqui seria 0,5. Ando mais 0,25, aqui seria 0,75. Mais 0,25, opa, cheguei no 1. Mais 0,25, 1,25. Mais aqui, ó, exatamente no meio, entre 1 e 2, eu teria 1,5, 1,50 e assim por diante. Lembrando que aqui eu só representei do 0 mais os positivos, mas os negativos seria a mesma coisa. Então, um tracinho aqui para a esquerda seria menos 0,25, mais um tracinho menos 0,5, menos meio, e assim por diante.